Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus, diretamente aqui dos estúdios da TV Manaim, iniciando mais um episódio deste programa de conteúdo bíblico da Igreja Cristã Maranata, cujo tema é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E conosco aqui, sempre presente, contribuindo, participando deste programa também, o pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Leonardo. A paz do Senhor, pastor Luciano, e a paz do Senhor a todos os irmãos que nos acompanham neste programa. Nós vamos dar início a este assunto que fala sobre o casamento de Isaac, filho de Abraão. Nós vamos ler o texto principal que diz assim, em Gênesis capítulo 24, versos 2 ao 4. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. Meus queridos, nós vemos na tipologia bíblica que no Velho Testamento, muitos homens de Deus que viveram uma vida profética e naquilo que eles foram perfeitos, obedientes, eles apontavam profeticamente, eles foram tipos, apontavam profeticamente para aquilo que seria manifestado no Novo Testamento. Então nós vemos algumas tipologias na Bíblia de homens que foram fiéis a Deus. E aqui nesse texto bíblico, nós vemos claramente que Abraão tipifica o pai, Isaque tipifica o filho, o Senhor Jesus. E por que nós dizemos isso? Porque nós vemos que havia um casamento. Isaque até então era solteiro, ele foi se casar com uns 40 anos, né, pastor Leonardo? Foi isso. E Abraão tinha todo um plano já ordenado, preparado para o casamento do seu filho. Ele não queria que ele se casasse com as mulheres de outras nações, mulheres que não tivessem a sua parentela, que não tivesse o sangue dele, o mesmo sangue, mas envia o seu servo chamado Eleazar, o servo mais antigo, era o mordomo da sua casa, e aquele servo fez um juramento, colocando a mão debaixo da coxa de Abraão, jurando que iria sim cumprir aquilo que havia sido ordenado a ele, de encontrar uma noiva para Isaque. Colocar a mão sobre a coxa era um juramento, era algo da cultura daquela época, daquela região, que significava o seguinte: era um juramento pela posteridade de Abraão. Então ali ele tinha feito um pacto que iria cumprir aquilo que estava sendo ordenado. Então nós vemos, por um lado, Abraão representando o pai, Isaque o filho, e o servo representando quem? O Espírito Santo. E Rebeca representa a igreja, não é, pastor Leonardo? Exatamente. Rebeca é o fruto da promessa que o Senhor faz. E Abraão é interessante, irmãos, porque Abraão está chamando o seu servo e ele está dizendo que ele quer a promessa através daquilo que o Senhor do céu e da terra, isso é muito importante nós sabermos que o Senhor do céu e da terra providenciou para ele uma grande bênção. E ele chama o seu servo, tipo do Espírito Santo. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? Ele está obedecendo a ordem do Pai. Então o Espírito Santo hoje está realizando uma grande obra, porque tem uma grande festa, e esta operação está dentro desse texto. O Deus do céu e da terra fez uma promessa, mas Abraão sabia o que fazer com a promessa.
ele chamou o servo e entrega para ele uma revelação. Ela vai ser da minha parentela, não vai ser dos cananeus. Ela vai ser da minha parentela, ou seja, ela tem o mesmo sangue. Então, quando o Senhor está falando disso, e Jesus fala, é o cálice no meu sangue. É essa promessa que Abraão está falando aqui. É do Senhor do céu e da terra. Tem uma promessa. O homem pode participar dessa festa? Pode, se ele estiver dentro da promessa. Não é isso? A igreja, assim como Rebeca, que tinha que ter o mesmo sangue de Abraão, de Isaac, a igreja também tem o sangue de Jesus circulando nela, porque ela é o corpo de Cristo, não é? E Isaac, ele representa o Senhor Jesus, porque aqui nesse texto ele é o noivo, ele é o esposo, ele que fez uma aliança com Rebeca, mostrando também a aliança do Senhor Jesus com a sua igreja, que é uma aliança eterna. Mas é muito interessante aqui a figura do servo, não é, pastor Leonardo? Porque o Espírito Santo, ele é representado na Bíblia, em algumas passagens bíblicas, como um servo humilde, discreto, trabalhador, obediente. Nós vemos isso no Evangelho, o próprio Senhor Jesus, quando ele fala de uma parábola, a parábola da grande ceia, ele diz assim, um certo homem, não é? Esse texto, eu vou ler para os irmãos, ele está aqui em Lucas, capítulo 14, verso 16 a 17. Jesus disse, um certo homem fez uma grande ceia. Quem é este certo homem? O Pai. Fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que tudo já está preparado. Então o servo aqui que foi convidar, que foi avisar os convidados que tudo já estava preparado, era o momento da ceia, representa o Espírito Santo, que nestes 2000 anos ele foi enviado para falar ao homem acerca da salvação. A ceia está preparada. Por que a ceia já está preparada? Porque o sacrifício já aconteceu. A ceia, onde temos ali os elementos, né, o pão e o vinho, já está preparado para que o homem possa desfrutar da salvação. Então, é o Espírito Santo que faz esse trabalho aqui e nós vemos então que Eleazar também recebeu essa incumbência de ir procurar uma noiva, de encontrar com ela, de dar os presentes a ela. E qual que era a função de Eleazar, o servo de Abraão? Era falar para Rebeca quem era o seu noivo. Isso. Quem é que fala, quem é que revela Jesus ao homem? Isso, é o Espírito Santo. Espírito Santo. E aqueles que ouvem a voz do Espírito Santo. Porque ela ouviu. E a pergunta para ela, irás tu com este varão? É uma pergunta, irmãos, da mesma forma que Abraão sabia que a bênção dele dependia desse ato, porque ela era uma sequência na vida dele, a bênção na nossa vida não é só para essa vida. O Senhor tira a tristeza? Tira. O Senhor te dá alegria? O Senhor te dá alegria. O Senhor cumpre a promessa? Cumpre. O Senhor ouviu a voz de Abraão? Atendeu a oração dele? Atendeu a oração dele. Não da forma que Ló queria, porque o juízo viria. E nós também, o juízo vem. Mas quem anda com o Espírito Santo tem essa promessa. Quem anda cheio do Espírito Santo sabe, a promessa vai se cumprir. E nós estamos nos preparando porque essa promessa vai se cumprir. Não se cumpriu ainda, mas essa promessa do Pai, que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, no Filho, não pereça. Mas por quê? Para que nele crê? Porque Deus cumpriu a promessa. Deus abriu, essa porta está aberta. Está escrito lá no Apocalipse. Coloquei uma porta aberta diante de ti, que ninguém fecha. Que a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, Deus do céu e da terra abriu uma porta. Vai passar muita gente? Não. O Espírito Santo volta nessa parábola que ele citou, o servo volta. Senhor, ainda tem lugar. Vai para os valados. E o Senhor nos achou.
vai para os valados, vai para os lugares difíceis. O Senhor nos achou. Aonde? Eu sei de onde Ele me tirou. E nós temos que saber isso. Nós estávamos no vale, na escuridão, nas trevas. Nós temos que entender isso e falar, o Senhor se lembrou de mim. Eu ouvi a voz do Espírito Santo. Hoje eu posso participar de uma festa. Nós estamos aqui nos preparando. Nós estamos indo para uma festa. E essa promessa aqui que o Senhor está fazendo. E o Senhor mostra o Deus do céu e da terra. Qual Deus? Deus Pai, que nos enviou o seu Filho. E quem está aqui alegrando hoje o nosso coração? Você que está assistindo esse programa, quem está alegrando o nosso coração? É o Espírito Santo. Para quem ouve. Você ouviu? Você quer participar? A glória a Deus. Essa promessa é do Deus do céu e da terra. Um dia, né? Que bênção. Nós ouvimos Maravilha, né? esse som, a voz do Espírito Santo nos chamando. Olha, meu filho, há um casamento, há uma festa, uma grande ceia. Você está convidado. E cabe a nós dizermos sim ou não. A salvação é essa experiência. Ou o homem aceita ou ele rejeita. Isso. Muitos rejeitaram o convite da ceia, não é verdade? Muitos. Assim também, Rebeca, ela teve a opção, ela não foi obrigada a aceitar o convite Era uma pergunta. para o casamento. Era uma pergunta. Até os familiares queriam que ela ficasse lá e o servo falou assim, não, eu tenho que ir, eu tenho que cumprir aquilo que me foi ordenado, eu tenho pressa. Tem um tempo. E aí chamaram a jovem Rebeca e perguntaram para ela, irás tu com este homem? E o que ela respondeu? Irei. Houve ali um livre-arbítrio. O homem, na salvação, tem um livre-arbítrio. Quando nós falamos da atuação da Trindade na obra redentora, nós falamos do processo da salvação, não é, pastor Leonardo? Em que o homem anda por um caminho, aquele que é chamado para a salvação precisa percorrer por este caminho, guiado pelo Espírito Santo. E o que aconteceu foi isso ali, não é? A jovem Rebeca, ela decidiu prontamente, eu irei. E eles partiram. Ela foi guiada pelo servo. É o servo que estava ali ordenando o caminho dela. Então, aquele servo de Abraão, o servo mais antigo, o mordomo, porque é o Espírito Santo quem governa todas as coisas. A palavra de Deus diz que aquele servo governava e administrava tudo que o pai Abraão tinha. Assim é o Espírito Santo. É aquele que executa a obra da salvação na nossa vida. Eu gosto muito de um texto, pastor Leonardo, que diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, ele diz assim, eu tenho por certo uma coisa, que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Então, é o Espírito Santo, este servo que está trabalhando nesses 2000 anos, preparando a igreja para o casamento celestial. Foi o servo de Abraão quem deu presentes para Rebeca, quem a ardonou com joias. É o Espírito Santo que nos dá presentes também. São os dons espirituais na vida da igreja, que é um adorno, não é? É um adorno. É a igreja sendo preparada para o casamento. Era o servo que falou a respeito de Isaac, do noivo. Ela não conhecia Isaac, mas ela ouviu falar por quem? Pelo servo. É o Espírito Santo quem revela a figura maravilhosa do Senhor Jesus. Nós só podemos dizer que conhecemos Jesus pela revelação do Espírito Santo. É o que a palavra do Senhor nos diz, não é, pastor Leonardo? Esse enriquecimento do Espírito Santo é muito interessante, porque quando você é usado pelo Espírito Santo, você é usado para falar de uma festa. E o Senhor tem nos usado para falar dessa festa. E a maravilha é quando você encontra alguém sedento, que você fala da festa, a lágrima desce. A pessoa se identifica, a pessoa deseja. Mas hoje é necessário o Espírito Santo estar dirigindo quem? A igreja. O Espírito Santo não está dirigindo aleatoriamente, não, tem a profecia do Pai. A profecia do Pai é uma noiva, é uma igreja. Quando o Senhor está falando de uma festa, já está tudo preparado, é para uma noiva. A noiva está sendo levada. Quem enriqueceu a noiva foi o Espírito Santo. Ele leva joias, está escrito na palavra, que ele levou adornos, ele levou as joias
e o caminho. Ele ia revelar o caminho. Ela iria por onde? Que caminho? Nós vamos chegar onde? O Espírito Santo vai te revelar o caminho. E o que o Senhor mostra é o que o Senhor fez na vida de Abraão. Serão grandes dias de festas. Nós estamos indo para uma festa. O chamado de Deus do céu é que tem uma festa. E esta operação é profética. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão agindo em prol dessa festa. O Espírito Santo está preparando uma igreja e é interessante que ele chega e ele encontra, lendo a palavra, você vai ver que ele encontra por revelação a Rebeca. E a Rebeca era formosa. Tem uma igreja que ela tem forma, por isso que ele manda, ele sabe onde ela está. Ela é formosa. E a palavra fala assim, eis que é formosa, amiga minha. E essa profecia está falando de uma igreja que está indo ao encontro do filho, que é o noivo, que é o mais rico, que é o mais poderoso, e que ensinou, ele deixou para nós, através do Espírito Santo, ele ensina para nós, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós estamos encontrando, nós estamos nos preparando para esse encontro maravilhoso, que lendo a palavra nós entendemos, a festa está muito perto. A festa, esta alegria da festa, está nos dando a palavra que o Senhor, né, usa para que nós levemos esperança para as pessoas. Maranata, Jesus vem. Amém. Nós vamos encontrar com o noivo. Interessante que ela começou aquele caminho junto com o servo de Abraão, Eleazar. E a palavra de Deus descreve o momento do encontro de Rebeca com Isaac. Qual foi o momento? Em que lugar eles se encontraram? Rebeca saiu da sua terra, Harã, né? Isso. E Isaac saiu do lugar onde ele estava. A palavra de Deus diz em Gênesis 24, verso 62, que Isaac vinha do caminho do poço de Larói, porque habitava na terra do sul. Então ele saiu do lugar onde ele habitava e ele saiu a orar no campo. E era um local intermediário. Assim como Rebeca saiu da terra dela, Isaac saiu também de um lugar onde ele morava para encontrar num lugar intermediário. E o que a palavra do Senhor está mostrando para nós aqui? Isso era profético também. Isso. Para a vida da igreja do Senhor Jesus, porque o casamento, o encontro da igreja com o Senhor Jesus será nas nuvens. O apóstolo Paulo escreve isso quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta, no capítulo 4, verso 17, ele diz exatamente isso. Ele fala dos mortos que ressuscitarão primeiro e nós, os vivos, teremos os nossos corpos transformados e encontraremos com o Senhor Jesus nos ares. Estaremos para sempre. A partir dali, no momento que eles encontraram, eles seguiram para a casa de Isaac. Assim também, depois que a igreja se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, nas nuvens, a igreja será levada para as mansões celestiais, para a Nova Jerusalém, para a eternidade, o lugar onde o Senhor Jesus habita. E lá vai acontecer a grande festa, as bodas do Cordeiro. O Cordeiro de Deus e a sua esposa, a igreja amada, a igreja fiel, aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para fazerem parte da igreja fiel. Nós estamos chegando ao final deste programa. Até gostaria de saber, pastor Leonardo, tem algumas considerações finais a fazer? Não, amém. Como estava falando, é o Deus do céu e da terra. Nós vamos nos unir à igreja, que está na terra, com Jesus, que está no céu. Nós estamos caminhando para o céu. Amém. Estamos chegando ao final deste programa e falamos hoje sobre o casamento de Isaac. No próximo episódio, nós vamos continuar falando dos patriarcas de Isaac, de Jacó. Nós vemos na palavra de Deus, o livro de Gênesis, inúmeras referências à Trindade. E vamos continuar fazendo esse estudo maravilhoso, que é sempre importante nós conhecermos a palavra de Deus, não somente a teoria,
simplesmente para ter um conhecimento, mas para aplicarmos as verdades que estão inseridas na palavra de Deus na nossa vida, praticarmos a palavra de Deus, entendermos a importância de conhecer a Trindade, a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu me lembro, pastor Leonardo, de uma experiência que eu tive ainda jovem, para terminar aqui. Eu era um obreiro jovem ainda e já pregava a palavra aos 17 anos, 16 anos, e eu até pensava que eu já sabia alguma coisa. A gente pensa, né? Que sabe alguma coisa. Mas uma vez uma senhora, uma irmã disse assim para mim: Luciano, onde está na palavra falando da Trindade? E aí, naquele momento, eu travei, eu não sabia. Mas eu comecei a pesquisar, comecei a ler a palavra, meditar e comecei a aprender onde está na palavra de Deus a Trindade. Existem poucos versículos que falam, não é, da Trindade de uma forma explícita. Até a palavra Trindade mesmo não está na Bíblia. Mas a verdade que está nela inserida, a essência da palavra, ela está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E nós temos visto isso, nós temos alcançado esses segredos, esses mistérios, pela ação do Espírito Santo. O mesmo que inspirou as Escrituras, usando homens que foram cheios do Espírito Santo, ele que inspirou estes homens é o mesmo o revelador desses mistérios que estão na palavra, não é, pastor Leonardo? Amém. Glória a Deus. Estamos assim chegando ao final deste programa. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. A paz do Senhor, Amém. pastor Leonardo. A paz do Senhor a todos os irmãos.